Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 22 de julho de 2024, celebramos Santa Maria Madalena. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 2 e 11 a 18. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus pergunta: Mulher, a quem procuras? Para compreender, amados irmãos e irmãs, essa pergunta, a gente tem que ir lá para o início do Evangelho de João. Lá no começo, amados irmãos e irmãs, estão dois discípulos de João Batista seguindo Jesus. E Jesus, vendo que eles o seguiam, pergunta: O que procurais? Vejam, essa é a grande pergunta que todos nós também devemos nos fazer. Por que eu estou indo ao encontro de Jesus? O que é que eu quero? Eu quero que Jesus faça algo por mim, eu quero milagres, o que é que eu quero? Mas lembrem, a resposta de Maria, ela disse Rabuni, que quer dizer mestre. Então, ela não está procurando coisas, está procurando alguém que orientasse a vida dela. Lembrem o que nós dizemos, eu preciso saber quem eu sou, aonde estou e onde eu quero chegar. E Jesus é justamente aquele que aponta onde eu quero chegar. Veja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero chegar na vida. Mesmo que pelo caminho eu tenha que passar por situações que precisem mudança, que precisem comprometimento da minha vida. E assim, amados irmãos, como já falei, Jesus pergunta aos discípulos de João: O que vocês buscam? E em seguida, amados irmãos e irmãs, o evangelista João, ele vai mostrando, através dos sinais, vejam, ele vai mostrando através dos sinais realizados por Jesus, e é claro, ele quer mostrar quem é Jesus. E o primeiro milagre, amados irmãos e irmãs, o primeiro sinal, o evangelho de João, ele fala de sinais. Então, o primeiro sinal digamos assim, de quem é Jesus, ele mostra justamente nas bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. Lembra quando Maria procura Jesus,
Aí Jesus diz, ainda não chegou a minha hora, né? Mas a hora de Jesus vai chegar somente na cruz. Quando ele vai ser preso, ele diz, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, aqui não é a hora de Jesus, mas é o primeiro sinal de que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Então, qual é o primeiro sinal, amados irmãos? A transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E, amados irmãos e irmãs, o segundo sinal é a cura do filho do oficial romano. Lembre? O oficial diz, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas eu só palavra, meu empregado será salvo. Jesus disse, vai e faze como disseste. E o filho do oficial fica curado. A outra cura, amados irmãos e irmãs, o terceiro sinal de Jesus, é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Vejam, Jesus, o paralítico quer entrar no tanque, mas toda vida que a água borbulha, né? Então outro chega na frente dele e ele não consegue. Mas Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele diz que sim, e Jesus então cura o paralítico lá na piscina de Betesda. O quarto sinal, amados irmãos e irmãs, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, os discípulos estão ali apenas com 4 pães e 3 peixinhos, mas aqui, o que é isso, diz os apóstolos? O que é isso para tanta gente? Mas Jesus, né, pega aquilo, abençoa e manda que eles distribuam. E sobra mais de 12 cestos dos pedaços que sobraram. E assim, amados irmãos e irmãs, o quinto sinal é Jesus andando sobre a água, vejam? E é claro, não só Jesus, mas vamos lembrar também de Pedro, né? Pedro disse, Senhor, se és tu, pede que eu vá ao teu encontro. E Pedro então começa também a andar sobre a água, mas Pedro, enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava caminhando sobre a água. Mas quando ele perde o foco e começa a olhar para o lado, começa a ter medo, então ele começa a afundar. Jesus diz para ele, homem de pouca fé, né? Por que você tem medo, né? Então, esse medo, amados irmãos, lembre, é o inimigo da nossa fé e a gente tem que ter muito cuidado para não deixar o medo dominar as nossas ações. E é claro, amados irmãos, o sexto sinal, a cura do cego de nascença. Vejam, aquele homem, né? Ele já nasceu cego, mas mesmo assim, Jesus o cura, dá ele de volta, né? Ou melhor, né? Cura os olhos que já nasceram cegos. Isso é maravilhoso, amados irmãos. E lembrem, nós já estamos no Evangelho, né, no capítulo 9 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 7. E o sétimo sinal, amados irmãos, o sinal de Jesus, é a ressurreição de Lázaro. Né? Jesus diz, está todo mundo desacreditando, todo mundo achando que Lázaro está morto há 3 dias, né? Até Maria, que já... Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquela coisa toda. Então, a situação não está boa, né? Mas, ao mesmo tempo, né, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, amados irmãos, né, aparece de novo vivo. Mas, claro, Lázaro não está ressuscitado como Jesus, porque Lázaro vai morrer de novo. Ele foi chamado de volta à vida. Mas, é claro, é um grande sinal. Por quê? Porque Jesus mostra que tem, amados irmãos, o poder sobre a vida e sobre a morte. E o oitavo sinal, amados irmãos, a gente podia dizer, é a crucifixão, morte, seguida de ressurreição. Porque se fosse só morte, amados irmãos, então Jesus teria morrido igual a todo mundo, igual a todos nós. Mas ele não só morre, ele diz, eu tenho o poder de dar a vida e de tomá-la de volta. Então, ele simplesmente, amados irmãos, né, se coloca totalmente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Lembra lá em Getsêmani, quando Jesus diz, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então Jesus coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas e se entrega totalmente, amados irmãos, para realizar a vontade do Pai. E realizando a vontade do Pai, amados irmãos, né, ele se coloca também diante de nós como exemplo, para que nós também digamos como a gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E assim, amados irmãos e irmãs, cada sinal tem a intenção de nos mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro diz, amados irmãos, você lembra, né? Eu sei quem tu és, né? Então, os demônios sabem quem Jesus é,
Mas Pedro, amados irmãos, professa a fé. E nós somos convidados também a professar a nossa fé, sabendo que Jesus é o Filho do Deus vivo. Por isso, amados irmãos e irmãs, depois de ver os sinais, né, a pergunta de Jesus, vejam, lá no começo, lá quando os discípulos de João estavam seguindo ele, antes das bodas de Caná, Jesus perguntou: o que procurais? Mas agora ele pergunta a Maria Madalena, meus irmãos, a quem você busca, né? A quem ela procura? E, amados irmãos, lembra, Maria Madalena diz Rabuni, que quer dizer mestre, ela procura um mestre. E assim, amados irmãos e irmãs, também cada um de nós devemos buscar o Cristo como nosso mestre e Senhor. E é claro, ele que vai nos conduzir, amados irmãos, né? Ele é caminho que vai nos conduzir à verdade. E essa verdade vai nos conduzir à vida. Porque a nossa vida está escondida com Jesus lá no céu. Então, precisamos ouvir a sua palavra, né? Ter a humildade de ouvir a sua palavra, a inteligência para compreendê-la e a sabedoria para colocá-la em prática. E assim podermos dizer como Maria, né, amados irmãos, Rabuni, que quer dizer mestre. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.